Respondendo à pergunta do JPS, que mandou uma direta, eu espero que a Cosan quebre antes da Simpar, porque eu não tenho Cosan, eu tenho Simpar. Porém, eu não acho que nenhuma das duas vai quebrar. Muito pelo contrário, acho que são empresas que têm acesso a capital, têm acesso a rolagens de dívida, conseguem manobrar, as suas subsidiárias têm as suas questões, mas são empresas de valor. No caso da Cosan, ele tem um problema estrutural com a Raízen. A Raízen é um problema estrutural no portfólio da Cosan. Então isso precisa ser equacionado. A Raízen é uma empresa que se vendeu no IPO com um projeto de etanol de segunda geração que não deu certo. O etanol de segunda geração é um projeto falho da empresa, não está gerando rentabilidade, não está dando certo. A Raízen fez aquisições questionáveis, de ativos questionáveis, está tendo que vender coisa, está tendo que equacionar a dívida, reperfilar. Então, assim, tem um trabalhinho ali para ser feito na Raízen. Isso é evidente. Já no grupo Simpar, nenhuma das subsidiárias estão com uma situação tão calamitosa quanto a Raízen. Óbvio que a Movida tem suas questões, a Vamos tem suas questões, a Automove tem suas questões também, são negócios muito ligados à atividade econômica, são negócios que sofrem nessa taxa de juros, mas enfim, é a vida que segue. No médio prazo, a gente já vislumbra um cenário melhor. Eu, particularmente, continuo acreditando que a Bolsa no Brasil ela é para cima. A Bolsa no Brasil ela está começando um movimento virtuoso, né, um ciclo virtuoso de alta nos principais papéis e que pode se consolidar com as notícias internas, né? Então, hoje, a eleição pode não estar ainda fazendo todo esse preço, né? O Patrick comentou que, na opinião dele, não faz preço. Eu acho que ela tem um pouco, mas de fato, o grande movimento que a gente viu no ano de 2025 não é da eleição, não é interno no Brasil, é um movimento externo. Não é à toa que Chile está subindo, que Coreia do Sul está subindo, que Colômbia está subindo, não é só Brasil que está subindo. Todos os emergentes estão subindo. Então, assim, é um movimento externo, de fluxo gringo. Mas quando o movimento interno vier, aí, meu amigo, o Sérgio vai ficar feliz, viu? Porque vai bater e passar os 200 mil pontos com vontade. Muito bem. Ô Junqueira, ainda falando sobre o cenário doméstico, daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre essa questão internacional. Aliás, o Vladimir Putin está falando sobre a guerra. É muito engraçado, né? Engraçado para dizer o mínimo, né? Ouvi o presidente da Rússia, o mandatário russo, falando sobre pacificação, sobre negociação, sendo que há 3 anos ele está socando bomba atrás de bomba lá na Ucrânia. Mas quando a guerra envolve Israel e Irã, ele é quase um mediador. Se bem que ele falou há pouco, eu vou trazer daqui a pouco o que disse o Vladimir Putin. Tá bom, investidor e investidora? Mas antes, Junqueira, 2 perguntas rápidas para você. Uma ainda envolvendo a Raízen. Queria só que você detalhasse para o nosso público, quando você fala que o projeto do etanol segunda geração, ele não deu certo. Eu mesmo tive que pesquisar aqui para entender o que era o etanol, esse projeto de segunda geração. Você consegue só detalhar para o nosso público o que é e por que deu errado? O etanol de segunda geração, né, como o próprio nome diz, né, acho que vamos dar 2 passos para trás. Né? Quando você tem uma indústria, né, que a usina de açúcar e álcool ela é uma indústria. Então você tem o insumo, que é a cana-de-açúcar, no caso. Essa cana-de-açúcar ela é direcionada para o processo industrial. A partir disso, você começa a fazer. Você primeiro faz uma escolha se você quer fazer etanol ou açúcar. Você não consegue com a mesma matéria-prima você fazer os dois, ou você faz um ou você faz outro. Então, tanto que as usinas elas têm o que chama-se mix de produção. Por uma questão de diminuição de riscos e tudo mais, nenhuma usina é só de açúcar ou só de etanol. Ela faz um pouco de cada coisa, você tem um mix de produção. Esse mix, ele geralmente oscila 55-45, 60-40, ele não costuma ser muito desigual. Mas, obviamente, às vezes temos usinas que são mais ligadas ao etanol, usinas mais ligadas ao açúcar. Dito isso, você começa a ter no processo industrial resíduos, né? Então você consegue ter a torta de filtro, que é um tipo de adubo, que é um dos resíduos do processo industrial. O bagaço da cana-de-açúcar é outro resíduo do processo industrial. O bagaço da cana-de-açúcar, depois na queima, você faz energia elétrica. Você tem também a vinhaça, que também é um tipo de adubo, que também é um resíduo industrial do processo da cana. E aí, o etanol de segunda geração, o que ele é? Né? Ele é um etanol feito a partir dos resíduos
da primeiro etanol, né? Então você tem o etanol de primeira geração, que é o mais tradicional, e aí a partir dos resíduos você faz o segundo etanol, que é o etanol de segunda geração. Seria um etanol da segunda derivada do processo industrial, por isso que ele chama segunda geração. Ele é um processo patenteado pela Raízen, né? Então você não vê a São Martinho discutindo isso, você não vê a Jalles Machado discutindo isso, você não vê outros grupos de capital privado discutindo isso. E é um processo caro, e que no preço atual, principalmente com a competição do etanol de milho, não vale a pena, a conta não fecha. Hoje o etanol de milho ele é muito mais sustentável do que o etanol de cana-de-açúcar, ele é mais barato pelo preço que a gente tem no milho. Então, a usina ela acaba tendo uma competição muito desleal com as usinas de etanol de milho. Então, tanto que a gente está vendo muita usina de cana-de-açúcar migrar para ser um mix mais açucareiro, que açúcar ele não consegue fazer do milho. Então, você vai fazer mais açúcar com a cana. Tem a parte de energia elétrica que também está crescendo bastante e o etanol acabando perdendo espaço. E a Raízen, ela investiu muito nessa questão do segunda geração, ela tinha um contrato, vai lembrar também que a Raízen é uma joint venture entre a Cosan e a Shell, né? Eles são, cada uma tem 45% da empresa, você tem 10% da empresa em free float, né? Então assim, você vai ter aí uma joint venture dessas duas empresas e ele tinha um contrato muito grande do etanol de segunda geração com a Shell para vender esse etanol na Europa, né? Então, quando eles venderam a tese de investimento, eles venderam com esse contrato que já estaria fechado, que já estaria feito. O problema é que os projetos estão requerindo um capex muito alto, né? Não, é uma usina diferente, você precisa fazer investimento em caldeira, investimento em tecnologia. O etanol não está com essa bola toda. E assim, gente, o custo de capital hoje no Brasil, ele inviabiliza tudo. Cara, com juros de 15% ao ano, Vini, é muito difícil você investir no Brasil, é muito difícil que um projeto pare de pé, ainda mais um projeto nessa magnitude, nesse nível de dificuldade. Então, assim, o que está acontecendo com a Raízen, ela é um reflexo do que acontece com um empreendedor arrojado no nosso país, um empreendedor que quer investir, que quer gerar emprego e que aí por conta das amarras da burocracia e dos problemas internos nossos aqui, ele acaba subjugado a um custo de capital absurdo. Essa que é a grande realidade. Não deu certo, bola para frente, eles trocaram toda a diretoria, agora vão fazer venda de ativo, vão vender usinas que não são eficientes. Tem também essas questões, compraram um monte de coisa ruim lá da Biosev, é difícil pra caramba operar as usinas, enfim. Olha, é uma história aí que realmente é uma história de turnaround, acho que dificilmente vai quebrar, vai ter algum problema maior, pode, não sei, uma recuperação judicial, talvez, mas eu não sei se isso vai acontecer. Não me parece que isso vai acontecer, mas não me surpreenderia também. Por isso que é um case que eu prefiro ficar de fora. E aí, quando eu falo ficar de fora, a gente até discutiu isso essa semana aqui, a gente teve comitê de investimento aqui na gestora, que assim, quando você olha para o Cosan como um todo, né, você tem listado, né, a própria holding, você tem a Raízen e você tem a Rumo, né? A Rumo é da Cosan também. E assim, uma das coisas que dá um pouco de medo, e a gente até viu a Rumo pagando um dividendo extraordinário algumas semanas atrás, eu comentei isso no Manhã TC News, que chamou a atenção que a Rumo pagou um dividendo fora do normal. A Rumo sempre pagou 25% do lucro líquido, que é o mínimo regulatório segundo a lei das SA. O que aconteceu? Ela pagou mais. E a Rumo não é uma empresa que costuma pagar muito dividendo, não tem uma estrutura de capital para tanto. O que o mercado está entendendo? É a Cosan falando, amigão, manda o dinheiro aqui para cima que eu vou precisar, que eu tenho que pagar a conta do seu primo ali, do seu irmão, sabe a história do filho pródigo lá da Bíblia, Vini, que Sim. Ele tomou tudo do pai, vendeu, fez festa e depois o outro que teve que ajudar a pagar a conta. Está acontecendo a mesma coisa aqui. Então assim, ele falando, a Cosan falando, manda o dinheiro para cá que eu vou pagar a conta do teu irmão aqui. E aí isso aí a gente começa a ficar um pouco receoso, sabe?